Vamos lá então, galera. Temos aqui as últimas informações sobre Bruno Henrique. O que pode acontecer com Bruno Henrique? Ele será afastado? Ele será condenado aí pelo STJD? O que será que pode acontecer com ele futebolisticamente? Pois é, ele foi indiciado pela Polícia Federal e ele pode ser preso, cara. O que ele fez é crime, estelionato. Então é muito séria a situação de Bruno Henrique e é muito grave, né? Então, o que pode acontecer a gente não sabe ainda. Vamos ver aqui as últimas informações sobre esse caso. Temos aqui um corte do Jogo Aberto da Band e vamos atualizar vocês de tudo que está acontecendo hoje, quarta-feira, tá bom? Quero dar os créditos para a Band, canal Jogo Aberto, link na descrição como créditos. Vamos lá. Maracanã, e temos uma notícia que a partir de ontem deixou todo mundo triste, porque o futebol é para ser sério, é para ser bem aproveitado, temos grandes ídolos, jogadores que recebem bem, que têm o carinho da torcida e que são muito bem tratados pelos seus clubes, mas que muitas vezes fazem coisas indevidas fora de campo. Por enquanto é suspeita, não há uma ação judicial, mas o que acontece com o Bruno Henrique na questão de apostas esportivas não parece ser muito legal. Gabi, para você um bom dia. Quero falar, claro, do Flamengo que recebe o Juventude, mas principalmente desse caso, esse indiciamento da Polícia Federal ao Bruno Henrique e a familiares também do jogador através de mensagens de WhatsApp. Pro Edu, Cicinho, Ronaldão, para todos ligados aqui no Jogo Aberto. O que a gente apurou junto ao Flamengo é que o Bruno Henrique não vai ser punido pelo clube até que ele se defenda na justiça. Então, até mesmo por isso, ele fica à disposição da comissão técnica para o jogo de logo mais contra o Juventude aqui no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. Esse lance que está sendo investigado aconteceu na partida contra o Santos em novembro de 2023, lá no Mané Garrincha, em Brasília. O Bruno Henrique, ele recebe um cartão amarelo por conta de uma falta no Soteldo, reclama bastante com a arbitragem e aí recebe o cartão vermelho em seguida. Na época, as apostas que chamaram a atenção foram feitas em 3 casas de apostas diferentes. E essas contas nessas casas de apostas foram criadas logo antes dessa partida contra o Santos pelo Brasileirão. E aí o lucro total dos apostadores gira em torno de R$13 mil. Já o lucro dos parentes do Bruno Henrique é um pouco mais de R$4.500. Esse caso chegou ao STJD em agosto do ano passado, ou seja, 9 meses após essa partida, mas o órgão decidiu, entendeu que o Bruno Henrique não havia indícios de que ele teria forçado o cartão amarelo, então por isso esse caso foi arquivado pelo STJD, mas que agora já pediu para a Polícia Federal para compartilhar todas as informações envolvendo esse caso do Bruno Henrique, de que ele teria forçado um cartão amarelo. E aí sim, se comprovado, o Bruno Henrique pode ser suspenso no âmbito desportivo de 1 a 2 anos. E ele também pode ser banido do futebol em caso de reincidência. Então, o Bruno Henrique e mais 9 pessoas indiciadas pela Polícia Federal, entre eles o irmão do jogador, o Vander Nunes Pinto Júnior, a Ludmila Araújo Lima, a esposa do Vander, e também a prima do Bruno Henrique, a Poliana Esther Nunes Cardoso. Mais informações sobre esse caso envolvendo o jogador do Flamengo e também a pena, se condenado na Justiça Comum, a gente acompanha na reportagem a seguir. Em uma das conversas encontradas pela Polícia Federal, o irmão de Bruno Henrique, Vander Nunes Pinto Júnior, questiona quando ele vai tomar o 3º cartão amarelo. Cara, você vê a cara do irmão do Bruno Henrique, né, cara? Pela conversa, parece uma criança de 10 anos de idade, né? Pela conversa. Não, o cara é um cara adulto, barbado. Né? Como que pode ter um juizinho desse tamanho, cara? E o atacante responde: contra o Santos. As mensagens foram encontradas depois de uma operação da PF de busca e apreensão em novembro do ano passado. Além do jogador,
mais 10 pessoas foram indiciadas. O lance investigado pela Polícia Federal e pelo Ministério Público aconteceu aos 50 minutos da derrota do Flamengo para o Peixe no Mané Garrincha, em novembro de 2023. De acordo com as investigações... Sabe o que é estranho aqui? O Bruno Henrique toma um amarelo, daí ele continua xingando o árbitro para ganhar o vermelho também, cara. É inacreditável esse lance. Existem provas de que o atacante forçou a punição com o objetivo de ajudar parentes a ganhar as apostas. Aí ele ganha um amarelo, né? Daí em seguida ele vai e continua para ganhar mais um amarelo. As investigações apontam que Vander fez as apostas. Ele e Bruno Henrique foram indiciados no artigo 200 da Lei Geral do Esporte, com pena de 2 a 6 anos de prisão, além de estelionato, que prevê 5 anos de reclusão. Em nota, o Flamengo disse que não foi comunicado oficialmente por qualquer autoridade pública acerca dos fatos que vêm sendo noticiados. O clube informou ainda que tem compromisso com o cumprimento das regras de fair play desportivo, mas defende, por igual, a aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência e o devido processo legal. A assessoria do atleta disse que não vai se manifestar sobre o assunto. Em meio às investigações da Polícia Federal, Bruno Henrique deve ficar à disposição da comissão técnica para o jogo de logo mais contra o Juventude no Maracanã. Além dele, o zagueiro Danilo, recuperado de lesão, deve ganhar chances no time titular, já que Felipe Luiz pode preservar alguns jogadores mais desgastados, visando os 2 próximos jogos, contra o Vasco no próximo sábado pelo Brasileirão e contra a LDU no Equador pela Libertadores. O caso Bruno Henrique já tinha sido noticiado no final do ano passado, ficou por isso mesmo. Agora, a Polícia Federal produziu um vasto material de conversas via WhatsApp entre o jogador e familiares, valores de apostas que já foram checados, tudo nesse cartão amarelo que ele, Bruno Henrique, acabou tomando lá em 2023 diante do Santos. Edu Dracena, a gente fica pensando por que um jogador que tem tudo, que é reconhecido, famoso, faz algo parecido, só que por enquanto apenas é o que a gente está ouvindo e recebendo de informações. Não há nada comprovado até que isso vá para a justiça e o devido processo legal seja instaurado. Mas só da gente pensar nisso é algo que não dá para aceitar um jogador, seja o Bruno Henrique ou qualquer outro, fazendo esse tipo de coisa. Renato, eu custo acreditar, porque um jogador, independente como você falou, né, se joga na Série A, Série B, Série C, fazer esse tipo de coisas, porque isso acaba manchando a carreira. O Bruno Henrique é um dos grandes jogadores que a gente tem no futebol brasileiro, está vivendo um grande momento, né? E você vê, de repente, uma atitude dessa, acredito eu, impensada, de repente imaginando que nada vai acontecer, ninguém vai investigar, sabe? E a questão da impunidade. É claro que ainda, você falou, é cedo ainda, estão sendo investigados todas, né, as pessoas, e que se realmente foi punido, tem que ser, se comprovar que ele tem culpa no cartório, como a gente diz, que seja punido e que seja exemplo. Até porque os jogadores hoje, eles têm que entender que são exemplos. Muita gente copia o Bruno Henrique, copia o Arrascaeta, copia qualquer outro jogador. Então, eles têm que dar exemplo dentro de campo e fora de campo também. Não é só dentro de campo. Então, se realmente o Bruno Henrique tiver culpa, que ele possa ser punido. E tem um detalhe, o jogador, ele produz as partidas de futebol. Ele é que movimenta todo esse mercado. Então, como ele está ali participando, dando causa e até para apostadores vencerem ou não quando estão lá apostando, ele não pode estar interferindo diretamente de qualquer maneira, ainda mais com um cartão. E ali nas conversas divulgadas ontem, na internet, em noticiários, por todo mundo, vários veículos de comunicação, a gente vê que há uma sugestão de que ele vai tomar mesmo esse cartão amarelo e acontece, por coincidência ou não, aconteceu o cartão amarelo na partida lá citada. Nas conversas que a gente viu, né, Renata, aí, mostrada também na tela, as conversas com familiares, né, a conduta dele dentro de campo também, que foi lá na lateral, praticamente ele fazendo a marcação ali, voltando para cima do Soteldo, quer dizer, finalzinho de jogo, é uma coisa que tem que ser levantada aí também, acho que tem que... E o Flamengo está fazendo certo também, tem que esperar ver o que vai ser decidido, a comprovação pela Polícia Federal, que é a Polícia Federal que está em cima
né? Vai ser um trabalho bem feito aí, então tem que esperar também para ter uma punição severa. Isso Porque agora você não vai pode para o brincar. Ministério Público, na esfera judiciária, e o STJD, que aí é a esfera desportiva, também vai pedir essas conversas, vai ter acesso a esse material e pode, inclusive, dependendo das comprovações, pedir até o banimento do atleta do futebol. E será que ele vai ter cabeça para jogar, Renato? Olha, hoje, Imagine a teoricamente, situação ele está pro com o Flamengo. grupo e está lá concentrado para jogar contra o A Juventude. questão entra a questão da liderança, né? O Bruno Henrique é um dos capitães do time, né? Estou aqui ao lado de 2 ex-atletas que desenvolviam esse papel de capitão dentro do campo e os outros atletas, eles são, assim, induzidos, né, pelos capitães. E o Bruno Henrique, com essas atitudes, é lamentável. Ainda mais vindo de um atleta como ele, vencedor, é triste. É uma situação bem difícil de você ter primeiro conhecimento sobre isso, de imaginar que possa acontecer. E hoje, sabendo que tem vários órgãos regulando essas apostas, quando tem uma aposta muito parecida, com valores muito elevados, isso desperta uma central. Então, a gente sabe que não é bem assim. Então, realmente, é a sensação de que se o atleta faz isso, o Bruno Henrique ou qualquer um, é porque pensa que vai ficar impune, que não é nada, que é pouca coisa, vai ajudar alguém, e é bem o contrário. Bom, Olha aqui, galera, temos novidades. Saiu agora isso aqui, hein? Com investigação extensa, Ministério Público prevê denunciar Bruno Henrique do Flamengo nas próximas semanas. O Ministério Público do Distrito Federal prevê que possa oferecer nas próximas semanas a denúncia contra o atacante Bruno Henrique do Flamengo por supostamente forçar um cartão amarelo e beneficiar apostadores. A peça será embaçada pela extensa investigação da Polícia Federal, que nesta semana apresentou à Justiça um relatório com 84 páginas que indicia o jogador e mais 9 pessoas. Há a expectativa de que a denúncia possa ser oferecida até o fim de abril ou começo de maio, para que a Justiça do Distrito Federal decida se tornará o atleta réu. A fraude teria sido cometida em Brasília, em um jogo contra o Santos no Brasileirão 2023, e o resto aqui a gente já sabe, né? Já falei aqui em vídeos, nesse canal, nos outros canais também. E é isso, cara. Agora, Bruno Henrique está nas mãos da Justiça, né? Eles vão definir o futuro do atleta agora, porque o Bruno Henrique fez o que fez, né? E agora o Ministério Público vai intimá-lo aí no final de abril ou no começo de maio. Tá aí, galera. Infelizmente isso aconteceu, né, cara? Quem procurou, né? Quem que quis isso, né? Bruno Henrique e o irmão dele, né? Principalmente o irmão dele. Por causa de R$1.000. Puta que... Ai, cara... É revoltante. Só isso que eu tenho pra falar. É inacreditável um negócio desse, cara. Poxa vida, velho. É surreal, né? Você é louco, velho. Eu tô passado, eu tô indignado com isso. Valeu, galera. Fui.